Fala, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo reagindo aí aos comentaristas que debatem o título do Palmeiras em decacampeão. É o 11º título do Verdão brasileiro. Palmeiras venceu Fortaleza por 4-0, goleada no Allianz Parque, com a festa da torcida. 2 gols do Rony, 1 do Dudu, inclusive o gol do Dudu foi um golaço, e também teve o gol do Hendrick, que começou aí no time titular, foi a primeira vez que ele estreou aí como titular e fez um gol, né? Deixou o dele, e agora ele tem 3 gols aí no Campeonato Brasileiro com apenas 16 anos de idade, então com certeza ele vai dar muitas alegrias à torcida palmeirense. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos deste vídeo estarei deixando o link na descrição. Mas antes de soltar aí o vídeo para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E nesse vídeo, debatendo aí a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza e o título do Verdão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Para mim, esse tipo de perfil de jogador me agrada muito, mas é uma coisa muito pessoal. Sim, é muito pessoal. Quem gosta de títulos tem que ser o Dudu. Cadê os palmeirenses? Tem vários aqui. O Pablo, que está sempre com a gente. Beijo pro Pablo, parabéns, campeão brasileiro. Tem outros palmeirenses aqui. Eu quero saber, o Dudu é o maior ídolo do século ou não? Vamos dar uma olhada na... A gente separou alguns ídolos palmeirenses. Eu acho que tem alguns que não cabem na mesma frase, né? Mais antigos. E o Ademir da Guia, para mim, a gente vai entrar num outro lugar. Mas pra gente dar uma olhada e tentar fazer esse debate aqui, porque ele é sempre interessante, ainda mais quando a gente tem o torcedor, né? Olha só, Ademir da Guia, a gente tá vendo 12 títulos, Junqueira também, Valdemar, e aí tem o Dudu, que aparece em... Ah, não, o outro Dudu tem aparece. Os dois, eu falei, peraí. Tem o volante da academia o volante e o aparece atacante. em 10, e com 10 títulos em quinto, e o Dudu aparece com 9 títulos. Eu não sei se o número de títulos ele é fiel à idolatria. Eu acho que são coisas diferentes. Também acho que são. Também acho. É um critério, Dani. Assim como que a escolha da idolatria, obviamente, é pessoal, é um critério. Tem gente que, por exemplo, para escolher um ídolo... eu acho que o ídolo está muito mais ligado à representatividade, à identificação daquele jogador no seu time, com aquela camisa, o respeito que ele tem enquanto jogou no seu time, do que títulos, por exemplo. Agora, tem gente que leva em consideração. Fulano ganhou 15 títulos. Ele poderia não ser o melhor, não poderia ser... Mas ele ganhou 15. Sim. Outro que você se identificou mais, talvez não tenha ganhado nenhum título. Enfim. Concordo. Mas é muito pessoal. Isso. Mas o Dudu, assim, o Dudu nessa lista, Dani, é um belo exemplo... Não comparando o Dudu a outros gênios da história do Palmeiras, que escreveram a história do clube, mas Dudu nessa parte que o Eduardo Menezes falou, de recorte de 8, 10 anos, 7 anos. Que cara é essa, Eduardo? É um dos grandes, sem dúvida. Pensando que é muito não, particular. Sem gaguejar. Não, porque às vezes a gente deu a pensar. A gente fala aqui. A gente imagina que você está pensando. A gente fala aqui. A gente fala aqui. Eu vou falar, mas eu não sei o que é. Pense bem. É igual aquele menino, me solta que eu vou falar. O cara em casa deve pensar, pô, que absurdo. É muito particular. É quem viveu um momento. A gente tem dificuldade, Dani, de ser contemporâneo e olhar de uma maneira... Porque a nossa visão é diferente. Por exemplo, o que a gente viu de futebol na década de 90, eu nasci em 81. Aí a gente olha para 90, esses caras, né? Aí como as pessoas... E aí hoje mais velho, a gente tem uma dificuldade. Na minha opinião, o Dudu está na mesma prateleira do Marcos, de ídolo do Palmeiras. Na minha opinião. E eu acho que pro palmeirense... E essa é a primeira prateleira ou é a segunda? O Dudu, ele se junta a uma prateleira que tem Marcos, Evair. Eu tô falando dessa geração que pegou. Pós-90. Eu não vi o Ademir. De 90. Eu não vi o Ademir. Não viu o Dudu. Mas tá na primeira prateleira, é óbvio. Mas eu respeito muito a história do Ademir. Mas eu acho que colocar só o Ademir lá e os outros jogadores, tá numa prateleira maior, abaixo não. Eu acho que o Ademir tem a história dele, tem que ser respeitado, é um dos ídolos do Palmeiras, mas eu acho que tem muita gente sim. O Marcos... Não, peraí, deixa eu entender. A prateleira do Ademir tá onde? Aonde? Tá ali. Primeira. E quem tá junto com ele? Só que do lado do Ademir, na minha prateleira, tem o Marcos, tem o Evair e tem o Dudu. Eu acho que as pessoas têm que começar a falar do Dudu de uma maneira diferente. Só acho que o Dudu não passou o Marcos,
Talvez mas o que definiria o Dudu passar ou não? Sabe o que eu acho que torna o cara ídolo? Eu me lembro de fazer várias entrevistas com o Dudu e perguntar: você se acha ídolo? Ele falava: não, eu tenho que conquistar muita coisa. O Dudu tem conquistas, identificação. Dá uma mão no WhatsApp aí pra ele, pergunta pra ele hoje pra ver se a resposta é igual. Não, ele não quer, ele odeia essa história. Aliás, o Dudu odeia esse papo de não sou ídolo, ele não gosta. Mas o Dudu tem entrega, tem título e tem identificação. Eu concordo com você. A identificação é super importante. É que isso daí, Edu, eu acho que o tempo vai dizer. O que vai a favor dos grandes ídolos? É o tempo. Eles já pararam de jogar, o Dudu ainda tem atividade. Tempo. Então, assim, você olha pro Zico, quanto mais tempo, por mais que os jogadores vençam, sei lá, o Gabigol, enfim, não vamos falar muito de Flamengo, mas quero falar do Zico. Quanto mais tempo passa, mais essa idolatria aumenta. Mais parece que essa distância aumenta porque o cara já parou de jogar. O Ademir é a mesma coisa. Porque o Ademir, assim, ele se mistura com a imagem do Palmeiras, né? Então, quando você fala história, então você fala assim, Palmeiras, Ademir da Guia. É a primeira coisa que você pensa. Você não pensa nos títulos que o Ademir teve com o Palmeiras. Você pensa na imagem, na figura. Camisa 10, então camisa isso verde, o tempo faz muito bem aos grandes ídolos e às lendas de cada time. E esses jogadores de hoje, eles são muito reconhecidos muito mais pelos títulos que eles conquistam do que essa importância que a gente dá para esses outros jogadores. Pode ser que com o tempo, com o passar dos anos, né, após eles aposentarem e aí alguns anos se passarem, o Dudu, por exemplo, ele seja reconhecido, ser colocado em uma prateleira ainda mais alta. Olha, eu acho que isso tem muito valor. Eu concordo contigo, capitão. Eu acho que o raciocínio do Eduardo Menezes, por incrível que pareça, ele é completamente lógico. Como assim, por incrível que pareça? Por incrível que pareça, me pegou um pouquinho. Por incrível que pareça. Assim, porque tem lógica. Eu entendi o que ele quis dizer. Por que eu colocaria hoje o Dudu numa prateleira abaixo do Marcos? Abaixo? Por que eu colocaria isso? Eu não sei, eu acho que o Ademir da Guia tem uma coisa ali... Tá na prateleira acima. Uma coisa, então o Dudu tá na terceira muito prateleira pra você. Sagrado. Então o Dudu pra você tá na terceira prateleira. Não, ou vai estar na segunda, ou vai estar na primeira. Tá abaixo do Marcos? O Marcos tá junto com o Ademir, Marcos então... junto com o Dudu. Ah, tá. Marcos junto com o Dudu, porque o Dudu tem a Libertadores, o Dudu é o... Se for pensar na reconstrução do Palmeiras, ele é o principal jogador dessa era, né? É que, pra mim, o grande símbolo, você fala assim, quem tá na primeira prateleira? O Abel. Porque a gente tem algum... Não é, por exemplo, hoje em dia, quando o time ganha, o time de tal técnico. Mas você vai olhar bem depois, às vezes tem muito a marca do técnico, às vezes não tem. Então, vou um pouco mais... O Grêmio do Filipão, perfeito. Né? Pegou ali o Paulo Nunes e o Jardel quando ninguém queria. O Arilson e o Carlos Miguel nunca jogaram mais tão bem em nenhum lugar. O Luiz Carlos Goiano e o Dinho ali eram meio que, entre aspas, tratados como refugos do São Paulo. E foi lá e ganhou uma Libertadores que ninguém esperava. Era um time raçudo que tem muito a cara da equipe. Perfeito. O Corinthians de Tite. Indiscutível. Apesar de ter Renato Augusto, já, principalmente de 2015, que para mim era o melhor deles, não que ganhou a Libertadores, o outro. Sim. Perfeito, jogou demais e tal. Mas você pega, por exemplo, o Palmeiras de Cuca em 2016. O Cuca foi essencial. O Palmeiras tinha o elenco para ganhar. O de 2018. Esse pra você, o Abel. O Palmeiras tinha... muito. Quando chegar o top 5, eu quero ver quem vai ser o primeiro da lista. Quem vai ser o mais votado. Deixa eu só ler as mensagens aqui, porque eu pedi, o povo tá mandando. Tem gente concordando com todo mundo. O Cláudio tá falando o seguinte: não existe maior ídolo, Dani. Nosso coração tem espaço para todos. O Pascoal fala assim. O Pascoal Lombardi, não é o nosso Osvaldo, é o Pascoal Lombardi. O Pascoal fala assim: ídolo depende da idade do torcedor. O meu é o Marcos. O Isaac fala: o Dudu é o maior do século. O Diogo: o Dudu é muito ídolo. Está no mesmo nível de Ademir da Guia. Merecemos o título. Beijo. Obrigada, Diogo, pelo carinho. Um beijo pra você. Everton: Dudu, sem dúvidas, é o maior da história. Rapaz, maior da história, hein? Sim, Dani, com certeza do século ele tá acima, o Alessandro falando. Tem muito palmeirense aqui mandando mensagem e é engraçado que cada um vai pra um lado. Agora, uma coisa, todos esses palmeirenses vão concordar. Tem o Endrick que vai voar, tem o Veiga que vai voltar, mas o Scarpa vai fazer falta quando for embora agora no final dessa temporada. Fala, Scarpinha, andou de skate, brilhou na temporada e falou depois do título. Gratificante receber todo esse carinho. Acho que nem nos meus maiores sonhos isso poderia acontecer. Título brasileiro, carinho de toda a torcida. Eu fico muito feliz. E é isso, estou tentando retribuir dentro de campo. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram sobre o título do Palmeiras. Palmeiras campeão brasileiro
2022, é o 11º título do Verdão, é o maior campeão do Brasil, mais do que merecido, foi o melhor time durante toda a competição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Golaço Brasil.